D'Arezzo, eu estava fazendo as contas aqui agora, eu falei, onde ela vai arrumar mais dinheiro para pagar tudo isso? É sério, irmãos, eu pensei, ela não explicou. Nas 50 mulheres, uma será sorteada. As 50 primeiras mulheres, uma será sorteada para você. Aí dá até para dar um sapato até melhor que R$500 da Arezzo. Aí eu até aguento um negócio desse, mas para 50 mulheres não dá. Ih, misericórdia. Mas, irmãos, deixa eu dar só um recado aqui. Eu tenho sentido no coração em fazer algo, antes da gente falar algo aqui, sentido no meu coração de fazer algo, isso é só para um grupo específico de pessoas aqui. Dia 14, quantos filhos de pastores nós temos aqui? Levanta a mão. É para você. Dia 14/6, olha para quem está do seu lado, fala 14/6. Fala às 9 horas da manhã. Você tem um café da manhã comigo e com a minha esposa aqui. Ok? Hã? Não é do 9? Não, é do 10. Não, é do 14/9. Ai, desculpa, irmãos. Perdão. É que eu estava na vigília, eu fiquei um tempo na vigília dos jovens ontem. E você sabe, você passa dos 40, qualquer horário que você dorme depois da 1 da manhã, estraga todo o seu dia, então faz parte. Então 14/9, às 9 horas, o café da manhã com todos os filhos de pastores, ok? Menos os crianças, né? Você não vai me trazer a Rebeca, porque não tem lógica. O Davi vem, Então, na minha sala, 14/9, às 9 horas da manhã, um café especial para você, para a gente bater em vocês, bastante, brincadeira, não vai apanhar, não vai. Então vamos falar acerca do propósito de Deus na sua vida. Então você não pode faltar. Amém? Irmãos, queria chamar aqui hoje, nós temos uma presença ilustre aqui hoje. Na verdade, nós temos tido um mês. Calma, você nem sabe o que eu vou falar. Esse mês tem sido o mês da presença ilustre, né? A semana passada tivemos o pastor Ricardo Bertoldi, nos abençoou demais. E hoje nós temos o pastor Márcio aqui junto conosco. Pastor, por favor, suba aqui. Glória a Deus. Então nós temos muitas pessoas novas aqui que ainda talvez não conheçam, mas nós temos muitas pessoas lá de trás que conhece e dispensa a apresentação, o pastor Márcio. Então, só para contextualizar você, o pastor Márcio, há uns anos atrás, na verdade uns bons anos atrás, o pastor Márcio era pastor lá do Campanário, lá da Videira Campanário. Na verdade era a Rema, depois passamos para a Videira. E já faz um tempo que ele mora nos Estados Unidos, e agora ele está podendo voltar aqui para o Brasil, ter livre acesso, e todas as vezes que vier, tem um tempo marcado aqui conosco, em nome de Jesus. Então é alguém que eu honro e respeito muito, já deixando bem claro isso, pastor, para toda a igreja. Eu penso que o reino de Deus é construído por pessoas, de grandes homens de Deus. E ninguém constrói nada do zero, nós sempre assumimos coisas de alguém. Então o fato que um dia ele assumiu algo de alguma pessoa, de algum outro pastor, eu assumi, todos os pastores assumiram, e eu honro muito isso, de poder assumir uma obra de alguém que começou algo tão prevalecente aqui na cidade, né? Então para nós é uma honra poder receber o senhor aqui no nosso prédio, né? Posso te dizer que nós demos continuidade àquilo que um dia foi começado por grandes homens. É fato que nós hoje fazemos parte de uma junção de igrejas aqui na cidade, mas homens de Deus como você deixou um legado aqui para nós e nós prezamos em continuar isso. Então, fique à vontade, a casa é sua. Você pode dar uma salva de palmas em nome do Senhor Jesus? Não, peraí. Vamos orar pelo pastor Márcio primeiro? Levante aí do lugar onde você está, estenda a sua mão para cá. Abençoe a vida dele em nome de Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus. Pai, Pai, queremos abençoar na autoridade e no poder do nome do Senhor Jesus a vida do pastor Márcio. Queremos declarar a tua graça, o teu favor, o teu poder sobre a vida dele. Pai, assim, Pai, como ele sempre foi. Pai, que hoje ele possa, Senhor, também
continuar sendo um canal do Senhor neste lugar, boca do Senhor aqui, para liberar palavras eternas. Nós temos a certeza, a convicção, Pai, que palavras poderosas serão liberadas através da vida dele. Por isso nós abençoamos, declaramos a tua graça e o teu favor, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Pode se assentar, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Muito obrigado, irmão. Me senti até emocionado quando você soltou. Eu falei, meu Deus. Eu estou muito agradecido. Quero honrar a vida do pastor Marcelo. Cadê você, Marcelo? Tá lá, tá trabalhando. Pastor é assim mesmo. A pastora Vivian também, e o corpo de pastores, né, dessa igreja. E eu confesso para você que eu estou tremendo. Ano que vem vou fazer 30 anos de ministério, período integral na obra. Eu nunca fui pastor auxiliar, ainda que não há problema nenhum ser pastor auxiliar. Mas em 1995 nós fomos enviados aqui para Diadema. E eu sempre costumo dizer que nesses 30 anos, se toda vez que você for pregar, você não treme, então tem algum problema. Então eu estou feliz porque eu estou tremendo. Estou muito feliz com cada um que aqui está, todos que estão aqui. Sei que há pessoas que vieram também, são de outras denominações, que estão hoje com a gente, vieram prestigiar minha vida aqui também. Eu quero agradecer a todos. Tem pastores aqui, não é? Quero fazer menção de um especial, que é o meu compadre, pastor Joved e a pastora Rosa. Fica em pé, pastor Joved, e aplaude esse homem de Deus. Pode se assentar. As crianças de hoje não sabem o que é compadre, então eu tenho que explicar. Ele é pai do meu genro, então se tornou meu compadre, né? E louvo a Deus pela vida do pastor Jovete. E a minha ilustríssima esposa, pastora Creuza. Fique em pé, por favor. Sem piadas dessa vez. Ela está em pé, acredite. Amém. Estamos há 8 anos na América e estamos fazendo a obra de Deus, irmãos. Nós não sabemos fazer outra coisa. Opa, deixa eu ligar o meu cronômetro. Estamos fazendo a obra de Deus. Não sabemos fazer outra coisa senão cumprir o propósito de Deus. Amém? Deixa eu começar a pregar para você falando o seguinte: se você nasceu, é porque Deus tem um propósito na sua vida. Eu não sei o que você anda fazendo por aí, mas eu quero te falar, Deus tem um propósito na sua vida. Amém? Eu posso balançar a perninha hoje aqui ou não? Amém. Eu estou feliz por esses anos todos. E feliz acima de tudo porque, mais do que nunca hoje, na ênfase, que louvado seja Deus pela vida dos nossos pastores, pastor Aloísio, pastor Wilson aqui em São Paulo, pastor Márcio Alves, que é o meu supervisor lá na Vinha, a América do Norte, que compreende Estados Unidos e Canadá. Nós temos aprendido, não é, na ênfase da graça, que nada tem a ver conosco, tudo tem a ver com o Senhor. Amém? Isso é bom por duas coisas importantes. Vou falar isso aqui no texto que eu vou ler. Duas coisas importantes. Primeiro, porque você não é direcionado por homens, você é direcionado por um propósito de Deus. E o Espírito do Senhor te levanta. Você obviamente, se é direcionado por um propósito, claro que você também vai se submeter a homens que são também de Deus.
Então é muito precioso isso. E a segunda coisa é que você sabe que realmente não tem nada a ver com você mesmo. Tudo é graça, tudo é favor de Deus, tudo é querer e efetuar do Senhor. Então, essa é uma coisa boa. Estava comentando vindo no carro de Sorocaba. Eu vou pregar hoje à noite com o pastor Gabriel lá em Sorocaba, na Videira Sorocaba, e falando acerca disso, que eu não tenho essa preocupação de, ao encerrar a carreira, dizer: estou frustrado, cadê os irmãos que eu batizei e os meus discípulos? Não, o que nós fazemos para glorificar o Senhor. Não tem nada a ver com riquezas desta terra. Mas escute o que eu vou dizer agora. Vai ter um dia que nós vamos estar no tribunal de Cristo, e o Senhor vai dizer para você e para mim: vinde bendito do meu Pai, eu tenho preparado para você, eu coloquei um talento na sua mão e você distribuiu isso a vários talentos. Eu te dei algo e você multiplicou isso. Você vai reinar com o Senhor. Essa é a maior alegria que eu tenho na minha vida. Então a frustração, ela não cabe. Por quê? Porque o Senhor está no comando. Amém? Glória a Deus. Amém. Vamos para a palavra de Deus. Abra a sua. Eu vim para dar uma mensagem inspirativa, mas eu tenho que confessar algo. Parabenizar pastor Marcelo, a pastora Vivian e toda a equipe de pastores, né? Claro, juntos. Minha mensagem é inspirativa, mas só entrar aqui eu fico inspirado, não é? Só em ver essa obra de Deus que está acontecendo, a escola das crianças, os irmãos jovens na vigília, não é? Toda essa coisa de Deus que está acontecendo aqui já me inspira. Mas quero fortalecer isso, essa palavra, no seu coração. Minha palavra hoje tem um tema. O tema chama-se mova-se. Fala para alguém que está do seu lado aí: mova-se. Não é para você se mover e ficar andando pela igreja, não. Não é para você se mover e conversar agora, mas há algo muito desafiador na minha vida. É um dos textos mais maravilhosos que foi dentro do meu chamado pastoral, quando Deus me chamou a parar de falar de anos, né? Mas quando o Senhor me chamou no ministério pastoral, esta palavra foi a que o Senhor falou comigo. Josué, capítulo 1, versículo 1 a 3. Se você tem Bíblia, vocês projetam aqui? Projeta? Se você puder projetar para mim, ok? Obrigado, meu irmão, aleluia. É com você, agora é eu e você, hein? Josué 1, versículo 1 a 3 diz o seguinte: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Qual é a próxima palavra, irmãos? Mova-se. Desponte agora. Vamos trocar o desponte como mova-se, que é a mesma coisa. Desponte quando? Quando? Agora. Agora. Now. Passa esse Jordão, tu e todo este povo. Quem tinha que passar, irmãos? Só ele. Ele e todo o povo. Essa é a tarefa para Josué. E aí está dizendo: a terra que eu dou. Quem deu, irmãos? Ele vai passar o povo, ele vai passar, depois o povo também, mas quem deu foi o Senhor. Amém? Que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que você se mover, ou seja, pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Eu quero introduzir falando acerca da nossa fé. A Bíblia diz que sem fé é o que, irmãos? Impossível agradar a Deus.
Então tudo aquilo que também a Bíblia também diz que você não faz por fé, isso é pecado. Então a nossa vida é conduzida pela fé. Então mover-se aqui não tem a ver com você fazer coisas da sua maneira. Mover-se aqui não tem a ver com você fazer coisas que você acha, conforme você pensa. Não tem a ver nem com projetos humanos, mas tem a ver com aquilo que Deus quer. Então esse projeto de mover-se tem a ver com fé. Começa com a fé, amém? Mas se você não tem fé, a Bíblia diz que quem não tem fé é fácil você aprender. A Bíblia diz que se você ouvir a palavra de Deus, a fé vem. Então eu quero te convidar a ouvir hoje a palavra do Senhor. Então você só se move e só deveria se mover por fé. E esta fé que lhe é dada também cria em você também uma atitude, que eu chamo isso de espírito de fé. Então não é uma fé vazia, não é algo que você recebe abstrato, não, de forma alguma, mas é algo que permanece e começa a trazer na sua vida aquele rio que Jesus falou: quem crer em mim, rios de água viva começa a fluir. Por que tem que fluir? Porque você começa a atingir outras pessoas. Esse é o espírito de fé. Isso é maravilhoso, ok? E uma coisa, se você anda por fé e começa a traduzir esse espírito de fé naquilo que Deus tem, então certamente você não é alguém que anda desanimado. O desânimo não pega a gente que tem fé. Você já percebeu? Posso ouvir um glória a Deus aí? O desânimo não pega alguém que está cheio de fé. Amém? Eu gosto daquele filme O Quarto de Guerra, que aquela irmã, ela se levanta, parece até a Neuza, minha cunhada. Esqueci de apresentá-la. Ela está por aqui, ó. Cadê a Neuza? Deve ter saído a Neuza. Ah, está aqui, olha lá a Neuza. Está vendo? Ela está em pé também, irmãos, acredite. Então, veja, a mulher, ela percebe que Satanás está querendo comandar coisas na casa e na vida dela. Então ela se levanta com espírito de fé e começa a botar para fora. Por quê? Porque se ela recua, ela vai tomar pancada do inimigo. Mas se ela se levanta, ela bota Satanás para fora. Porque contra o pecado você tem que fugir dele, mas contra Satanás você tem que ir para cima dele e dizer: Satanás, eu sou mais do que vencedor, e o sangue do Senhor ainda tem poder, e você não pode ficar na minha casa, e botar para fora. Você vai dizer: quem é que manda na sua casa? É o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Então, e também uma coisa também que não vai caber, se alguém anda em fé, espírito de fé, sem desânimo, você não vai passar por crise de identidade. Vai haver mudanças na sua vida, vai haver níveis, coisas novas vão acontecer, mas a crise de identidade não te pega. Por quê? Porque você sabe quem você é. Você ouviu uma voz no céu dizendo: este aqui é o meu filho amado, eu tenho prazer nele. Então a crise de identidade não te pega. Todo respeito à psicologia, sei que está cheio de psicólogos aqui também, eu apoio isso, amo isso e gosto disso, mas quer dizer, você vai tirar o emprego de psicólogo. Por quê? Porque o Espírito do Senhor vai te dizer: você é mais do que vencedor. Você é mais do que vencedor. Você não é o que o diabo está dizendo, você é o que eu estou dizendo para você. Amém, queridos? Então, eu só estou te mostrando uma introdução, falando acerca do que é se mover, porque talvez você vai dizer: pastor, eu já faço isso e não deu certo. Não deu provavelmente porque você se moveu por você mesmo, em algum momento, ou alguma outra coisa aconteceu nesse inteirinho. Então, eu quero te desafiar nesta manhã
nesse novo tempo que o Senhor tem, porque quando eu entrei aqui, a palavra que Deus me deu foi que o Senhor tem algo ainda maior. Talvez você está pensando, temos a escola, temos a bênção, temos isso, mas você não pode imaginar o que o Senhor ainda vai fazer nessa cidade. Há um avivamento claro vindo nessa cidade. Satanás vai ter que sair fora de Diadema. Por quê? Porque há uma igreja que está pregando a palavra do Senhor. É nisso que eu creio. Se eu estiver gritando alguma coisa, você fala com o cara lá de trás, a culpa não é minha. Amém? Mas aí ele abaixa lá. Então eu queria que você entendesse isso. Nesse tempo de Deus, nesses ciclos que o Senhor está começando, eu creio que há uma atitude a ser seguida. E essa atitude é: o Senhor vai balançar você um pouquinho aí hoje. Por quê? Porque o Senhor nos ama. E porque ontem mesmo estava falando com um grupo de irmãos dizendo: queridos, Jesus está voltando. Quantos creem nisso? Meus irmãos, as nuvens já estão até mais densas. Eu creio que o Senhor Jesus já está preparado. Evangelho segundo São Márcio diz que o Senhor já está até em pé para buscar a sua igreja. E você ainda está achando que vai dar tempo de outro. Não, o tempo é agora. Jesus está voltando, irmãos. E essa visão gloriosa, abençoada da nossa igreja, da videira, meu Deus, que coisa gloriosa. Não dá para ficar realmente fora. Então, eu sei que muitos pensam também, dentro da graça, que estar no descanso, porque a Bíblia diz: esforçai-vos para entrar no descanso do Senhor. E o que significa isso? Quando você entra no descanso do Senhor, a primeira coisa que vai acontecer é que você vai se mover pelo Senhor. Não é mais por mim, mas é pelo Senhor. Então algumas pessoas pensam que estar no descanso é estar parado, porque eu estou no descanso. Achei muito engraçado, porque eu apliquei a residência nos Estados Unidos, e depois, logo em seguida, apliquei também para o meu filho André, pastor André, está lá pregando na Santa Ceia lá em Orlando. E 3 meses depois ele aplicou, e eu 3 meses antes dele. E aí, quando deu 2 anos, acho que 1 ano, a residência dele saiu. Eu falei: e a minha, Senhor? Aí ele ficou até constrangido para ligar: pai, tem uma novidade extraordinária, mas eu não sei se é boa ou ruim. Eu disse: mas como? Aí ele disse: meu green card saiu, pai. Eu disse: mas como? Já saiu? Já? O seu e o meu? Aí ele falou: por isso que eu estou constrangido, pai. Como que saiu? Tinha que sair primeiro o seu. Aí eu peguei ele, que o André hoje ele coordena toda a área bíblica, toda a área de ensino, dos trilhos, tudo é com ele. Eu não faço mais, é ele que faz. E eu falei para ele: biblicamente, filho, me explica isso. Ele disse: pai, é graça. O problema é que ele está certo. Mas eu brinquei com ele, falei: então eu estou na desgraça, né? Ele falou: pai, não é isso, eu nem sei o que eu falo. Mas sabe, irmãos, Deus tem poder de mexer coisas que você não imagina. Estar no descanso é estar se movendo em Cristo Jesus, por Cristo Jesus. Amém, queridos? Não pela sua força, não por coisas legalistas, humanas, não, mas é cumprir a vontade do Senhor. Então eu quero só trazer à sua memória, na verdade, fatos importantes na vida de Josué. É um cara na Bíblia que de fato eu me inspiro. Primeiro, a minha inspiração é porque ele sempre foi um cara que seguiu uma autoridade. Amém? Eu disse que ia te balançar aí. Então, primeira coisa, é algo que esses dias, conversando com o pastor Aloysio, eu falei com ele: pastor, esse ano está completando 20 anos que nós andamos juntos.
Ele disse: louvo a Deus, porque eu nunca tive que resolver um problema com você. Eu disse: mas isso é normal, porque quando o meu pai me ensinou nos caminhos do Senhor, ele falou algo muito importante. Ele disse duas coisas que o papai me ensinou. Duas coisas, já está no céu. Ele disse: Márcio, seja homem e tenha palavra. Duas coisas fáceis. E eu preguei isso no velório dele. Eu falei: esse cara aqui, que já está no céu, ele me ensinou a ser homem e ter palavra. Então, quando eu me alianço com alguém, eu me alianço. Quando eu estou em aliança com a autoridade, eu estou em aliança. Então, quero que você entenda o seguinte: a vida de Josué, ela foi traçada por coisas assim extremamente importantes. Josué nasceu, você sabe, em meio a um cativeiro, em circunstâncias adversas, naquele Egito, lugar de escravo. O pior momento do povo, da história do seu povo, é aí que nasce. Não poderia ser um bebê rebelde, não poderia ser um bebê cheio de traumas. Eu não sei quais as linguagens mais usar nos dias de hoje, mas poderia ser depressivo. Eu não tive referencial de lugar, de nascimento, de pai. Mas não é isso que acontece com Josué. Não é isso. É por isso que eu gosto de entender um pouco mais dessa liderança de Josué. Então era alguém que, segundo alguns historiadores, Joséfo é um deles, ele fala algo muito importante, que José também ele foi treinado como um soldado. Ele foi treinado para a batalha mesmo. Alguém que foi treinado assim. Outra coisa é que Josué, depois de ter feito tudo isso, ele começa agora a colocar em prática aquilo. Por quê? Porque se nós entendermos o Evangelho, você vai perceber que a primeira coisa, gosto desse texto de Romanos, capítulo 1, versículo 16 e 17, que Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. E ele diz por que ele não se envergonha. Eu estou falando de um cara perseguido, eu estou falando de um cara que teve uma mudança radical na vida dele. E ele diz: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque o Evangelho de Cristo é o poder de Deus. Então o Evangelho tem que ser o poder de Deus na nossa vida. O Evangelho tem que mudar. Se o Evangelho não te mudou, você precisa aceitar Jesus. E hoje nós vamos fazer apelo. Eu estou te falando, desafiando você, porque o Evangelho transforma. Eu não estou falando da internet, eu não estou falando dos seus seguidores, eu não estou falando das contrariedades e dos rancores que existem aí na mídia. Não, eu estou falando que o Evangelho de Jesus Cristo, ele transforma a sua vida. Amém, querido? Então, Josué é alguém que ele coloca em prática. Isso é muito importante. Ele coloca em prática aquilo que ele está aprendendo. Primeiro episódio que a gente percebe e lembra disso, está lá em Números 13. Não vou nem ler, apenas citar por conta do nosso tempo, mas eu queria que você guardasse o seu coração. A liderança de Josué nesse momento, junto com Caleb. De 12, ele é o cara que diz: vamos vencer esses gigantes. Moisés manda 12 generais, não foi qualquer um, foram representantes treinados. Um deles era Josué. Josué e Caleb têm uma visão completamente diferente. Então, tome cuidado com a maioria, porque a maioria nem sempre é o que Deus quer fazer. Tome cuidado com isso. Está todo mundo dizendo assim: não, nós somos guiados pelo Espírito Santo, somos guiados pela palavra de Deus, pelo Espírito de fé. Josué está ali e o Senhor confirma todas essas coisas. Ele diz, Deus fala: essa é a terra, esse é o lugar. E ele é um dos escolhidos para ter a visão correta, para enxergar de maneira correta. Quantos estão comigo aqui? Diga glória a Deus. E ele enxergou. Então perceba, em meio à circunstância do Egito, ele não desanimou.
Quando ele viu Canaã, mesmo cheia de gigantes e de cananitas e todos os outros lá, ele não desanimou. Lidou certo com pessoas. Então, mesmo no tempo de guerra, Moisés, Arão estava lá, Arão e Hur orando, levantando os braços de Moisés, mas Josué estava na batalha. E segundo a Bíblia, o braço de Moisés erguido, porque senão eles perdiam a batalha virava contra eles. Significa que algumas batalhas não te dão condição de você desistir de nada quando você a perde. Nada disso. Josué também viveu isso, mas tinha alguém intercedendo, tinha alguém orando. Então era um homem com muita resiliência. Outro episódio de Josué que eu estou te lembrando é também lá de Números 13, não é? Por conta de pessoas que estavam ali, a maioria incrédula, dizendo: não vai dar, a terra de Canaã, a promessa que o Senhor fez, não vai dar para nós entrarmos, não tem como nós conquistarmos, não há como. Por conta disso, então houve incredulidade. E quando há incredulidade, então as coisas barram. O espírito de fé te manda para frente, mas a incredulidade barra. E aí algumas coisas barraram. Eu vou te falar, foram coisas significativas. Deram mais 40 anos para o povo por conta dessa incredulidade no deserto. Isso foi um grave problema. Mas tem uma coisa que eu noto em Josué, em tudo isso, é que mesmo tendo gente contrária, mesmo tendo gente incrédula, mesmo tendo pessoas difíceis para lidar. Algum líder de célula tem pessoas difíceis na sua célula? Não fale. Será que a gente lida de vez em quando com pessoas difíceis e nós queremos dizer: Senhor, queima ela, Senhor, manda para a cela do irmão, é mais animado para lá. Mas deixa eu lhe dizer algo, Josué não desistiu, mesmo pelos erros de pessoas que não confessaram ou não creram como ele viu. Ele não desistiu. Outro episódio também foi a travessia do Rio Jordão, em época de cheia, irmãos. Era algo muito difícil, mas ele olha tudo aquilo, mas ele tem coragem de pôr o pé nas águas, de mandar os sacerdotes irem na frente, de colocar a arca do Senhor, e o Rio Jordão se abrir. Não desistiu, só estou te lembrando. Um outro episódio também marca Josué. São tantas coisas que eu tiro da vida de Josué para me encorajar, para me ativar cada dia mais. Mas a parte mais linda é o término de Josué, porque o fim das coisas são melhores do que o começo. O final de todas as coisas, ao mesmo tempo que a Bíblia diz que nós não podemos desprezar os começos humildes, mas o final de todas as coisas são melhores. Josué termina a carreira do jeito maravilhoso. Ele diz, Josué 24:15, vou ler só a parte que você já conhece. Enquanto alguns estão dizendo, alguns estão em dúvida, o que vão fazer daqui para frente? Ele está encerrando a carreira. O que nós vamos fazer? Como é que vai ser daqui para frente? Sabe o que Josué disse? Olha, eu não sei o que vocês vão fazer, mas eu já tomei uma decisão. Eu e a minha casa, nós vamos servir ao Senhor. Eu não sei o que você vai... Isso não te inspira, irmãos? De você dizer, peraí, tem gigantes, tem coisas acontecendo, mas eu e a minha casa, eu vou servir ao Senhor. Sabe algo que eu até, se o pastor Marcelo me permite, convidar um dia o pastor André para vir aqui, meu filho, porque ele é um exemplo. Inclusive ele ministra para filhos de pastores lá. Por quê? Porque ele me inspira. O André, ele me constrange, irmãos. Ora mais que eu, jejua mais que eu. E ele diz, não, papai, não, vamos para frente, vamos que... E eu falo, aleluia, vamos, filho. Mas é um filho de pastor. Quando o André disse, pai, eu quero trancar a matrícula na faculdade, eu falei, não.
nada disso, pode parar. Ele disse: pai, faculdade eu tenho a vida inteira para fazer, mas agora eu preciso fazer o propósito, cumprir o propósito de Deus. E ele fechou. Eu disse: então amém, se você está convicto, amém. Ele fechou para fazer o seminário lá na Vila Mariana. Ele fez os 2 anos e meio, na época era 2 anos e meio do seminário teológico, e hoje está cumprindo a obra do Senhor de um modo tão sobrenatural. Então, o que eu quero te lembrar: você e a sua casa, como está a sua casa? Não é? Que valor é isso? Porque algumas pessoas estão desistindo dela, mas eu vou orar isso no final com você. Mas eu quero lhe dizer, Josué me inspira em dizer: eu não vou ser pastor somente da igreja, eu vou ser pastor primeiro da minha casa. Porque ao encerrar a carreira eu vou dizer: eu e a minha casa, Senhor, nós servimos ao Senhor. Eu e a minha casa estamos firmes com o Senhor. E é o que está acontecendo hoje. A Marissa é uma adoradora, o Leandro é um adorador, estão cumprindo o propósito de Deus. E os meus netos, irmãos, a minha netinha, já estou com saudade dela. Ainda bem que o André está chegando amanhã, mas ela canta os louvores. Sabe o que a minha netinha de 3 anos faz? A parte preferida dela, quando na tarde de domingo, ela quer ver o culto novamente. E aí ela canta, desde a vinheta da filmagem, ela começa a cantar sozinha. E aí ela começa a entrar, e aí ela dança, e ela adora ao Senhor, canta os louvores, sabe as letras dos louvores. É igrejeira mesmo, tem jeito. Mas sabe, eu quero isso para a minha vida. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Deixa eu te falar algo. Deus vai dar algo extraordinário, mais ainda para esta igreja. Prepare-se para isso mesmo, pastor Marcelo. É algo dos céus que o Senhor me mandou falar. Mas eu quero lhe dizer, mas não por empolgação, não por impulso natural, não. Eu estou falando segundo a palavra de Deus. Eu vou lhe dizer, se você levantar a sua mão hoje e dizer: é verdade, eu e a minha casa, não somente eu e a minha célula, não somente eu e alguns irmãos, algumas pessoas que eu amo e tal, não, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Sabe o que vai acontecer com esse prédio? Vai virar só de criança. Não vai caber. Por quê? Porque há muitas vidas para serem salvas. Amém, queridos? Isso é maravilhoso. Então, quero voltar no capítulo 1. Tendo Moisés morrido, o que aconteceu com Josué? Ele parou. Simplesmente ele parou. E aí o Senhor tem que vir dar uma palavra para ele, dizer: Josué, eu estava no velório, eu sei o que está acontecendo, sei aonde está o corpo de Moisés, coisa que você nem sabe. Eu sei o que eu estou fazendo, mas e você? Ele disse: Josué, agora você e esse povo devem se mover, deve continuar fazendo e cumprindo o propósito que Deus tem agora, que eu tenho, a terra que eu já dei, a terra que já foi preparada, a terra que já foi manifestada, já lá para os seus avós, lá para Abraão, para Isaac, Jacó, foi ministrada esta palavra, a terra é Canaã. E aí, ele diz o que para Josué? Olha, um homem preparado, alguém que foi preparado para a batalha, alguém que viveu situações difíceis, mas agora ele está num ponto frágil, e o Senhor tem que aparecer e dizer: Josué, mova-se, você e esse povo, mova-se para o lugar aonde eu tenho para você, para aquilo que eu tenho para você. Mova-se, não é hora de você parar. Por quê? Porque ele parou. Então, o problema é que quando isso acontece, tem um probleminha aí, sabe? Eu me lembro disso, que foi um pouco legalista, mas foi uma coisa real, que alguém, alguns anos atrás, pelo menos há uns 25 anos atrás, ele disse: olha, Deus tem algo na sua vida,
E quanto mais tempo você se demora, outras pessoas também estão sendo prejudicadas. Então Deus te levantou e é Ele que vai fazer tudo. O descanso é dele. Ele vai dar as ferramentas, Ele vai dar as provisões que serão necessárias. Mas lembre-se disso, o Senhor te mandou aqui nesta manhã para dizer: mova-se, sai do seu lugar, se levanta, volta de novo aquilo que o Senhor mandou você fazer. É algo extraordinário estar cumprindo. E não tem lugar melhor do que viver o descanso do Senhor cumprindo o propósito dEle. Porque aí é Ele que te leva, é Ele que te dá a palavra, é Ele que te usa, é Ele que põe palavras na sua boca. Não tem nada a ver com você. Agora é o Senhor que faz isso. Isso não é glorioso, meu irmão? Então, a nossa existência, a nossa missão, ela pode sim ficar comprometida, e eu estou vendo isso por muitas pessoas nos dias de hoje, mediante a uma paralisia. Romanos 8,19 diz que a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos. Ele não está falando, é claro que aqui também fala de filhos maduros, mas ele está dizendo que há filhos maduros que estão escondidos nas supostas cavernas por aí. Entraram nela, disseram uma série de coisas, mas estão escondidos. Quero dizer, Deus começou algo na sua vida. Josué também teve situações. Talvez você teve problemas dentro da sua casa. Talvez situações que pararam o seu ministério, que você está dizendo: não vai dar, eu não tenho condições, morreu o meu referencial. Quero dizer, o único referencial que morreu nessa terra e que é referencial e que ressuscitou ao terceiro dia, e daqui a pouco nós vamos celebrar a sua vida, é Jesus Cristo de Nazaré. Ele morreu, sim, mas ao terceiro dia eu já fui lá e vi, ele não está mais aqui, já ressuscitou e escolheu a minha e a sua vida para cumprir o propósito. E você está dizendo: não, mas a igreja, não, mas o pastor. Eu sempre digo, quando algumas pessoas falam para mim: mas a videira, eu falo: você não faz parte dela, porque você está falando a videira. Você está falando de algo que não é você, que não faz parte de você. Entra primeiro dentro dela, depois você vai ver como é bom andar nela. Entende isso? Então essas frustrações era o mesmo que Josué estava vivendo. O referencial dele se perdeu, mas o referencial dele naquele instante era Moisés. Mas ele não sabia, ou acompanhava de longe, o que Deus falava com Moisés. Até porque ele não podia subir ao monte junto com Moisés, mas ele estava lá no sopé do monte, orando, esperando Moisés descer. Josué estava lá. Então, esse referencial de glória, esse referencial de circunstâncias maravilhosas que ele viu. Ele viu o rosto de Moisés resplandecer, cheio da glória de Deus. Ele viu coisas extraordinárias, mar vermelho se abrir. Ele viu sinais, maravilhas, prodígios que aconteceram lá no Egito. Ele viu tudo isso. Mas eu quero lhe dizer, não perdeu e não se pode perder por aquilo que você viu e não está vendo agora. O Deus que fez antes é o Deus que faz agora. O que eu preciso fazer? Mova-se. O que eu tenho que fazer? Mova-se. Pastor, mas o que é mover? Não sei. Eu diria que mover é alguma coisa que o Senhor falou comigo quando eu tinha 9 anos de idade, dias atrás. E aí o Senhor falou comigo: meu cordeirinho, que eu não tinha kids, mas tinha o pastor que cuidava dos cordeiros, os filhos da ovelha. E eu ia lá só para ganhar aquele folhetinho, um versículozinho, e também um lápis que ele dava com tabuada. Tem gente que nem sabe o que é tabuada. E eu ia lá. Mas um dia o pastor saiu de lá da frente
Estava no flanelógrafo. A PEC nem existia, a PEC nem se falava. Mas ele já tinha o lugar de colar a história de Davi, a história de Moisés, tinha tudo lá. E ele colava a figurinha, ficava vidrado. Ele saiu de lá de trás e disse: meu cordeirinho, Deus vai fazer algo na sua vida. Agora, nesse momento, você não está entendendo, mas Deus vai fazer algo na sua vida. E cá estou eu pregando a palavra, continua fazendo ainda. Agora, nesses anos, quantas decepções várias, quantos problemas vários, quantas situações várias, não importa. Mas eu não ouvi só a voz do pastor Arnaldo, que é o nome dele, que também já está na glória. Eu não ouvi a voz dele, eu ouvi a voz do Senhor, dizendo: este aí é o meu filho amado, quem eu tenho prazer. Então é isto que tem que ser trazido ao nosso coração. É isso que tem que ficar na minha mente. E sabe, irmãos, a ainda de Diadema espera com expectativa a manifestação maior ainda, muito mais dos filhos de Deus. Ao sair ontem à tarde, passou um mendigo. Não sei se o Marcelo, acho que não deve estar aqui, mas foi o caso do Marcelo Travagini. Quantos lembram dele? Pastor Marcelo hoje também. E esse menino entrou completamente bêbado, sentou na primeira cadeira, mas era aquele bêbado quietinho. Eu me lembro que eu preguei, ministrei, fiz apelo, ele nem ouviu, de tão bêbado que ele estava. Um rapaz que na época já era alguém que mexia com computadores, um cara muito inteligente. Mas eu me lembro da voz do Senhor dizendo: sua mensagem foi uma bênção, mas agora eu quero que você vá lá e abrace ele. Marcelo não podia nem riscar fósforo perto dele, senão a coisa ia ficar feia. Eu abracei ele e fiquei cheirando como ele. Mas eu disse: o Senhor Jesus te ama. E ontem à tarde eu tive o privilégio de poder orar por um mendigo também. E eu vou te falar, estava difícil ficar do lado dele, a 50 centímetros dele. Mas eu fiz questão de colocar a mão no ombro dele. Disse: qual é o seu nome? Ele me disse, e eu orei para aquele menino. Eu disse: Deus vai mudar a sua vida. O Senhor vai mudar a sua vida. Existem milhares de pessoas ainda nessa cidade. Deus vai entregar nas suas mãos. Os que são líderes de célula passarão a ser discipuladores. Discipuladores vão ser obreiros. Obreiros ser pastor. E outras igrejas vão ser abertas. Por quê? Porque o Senhor quer isso, irmãos. Passa o Jordão para a terra que o Senhor vai nos dar. Eu não vou esperar chegar o dia. Eu vou cumprir o propósito de Deus. Mas quem sabe você é alguém frustrado. Frustrado com coisas humanas. Frustrados com coisas terrenas. E desistiu desta obra. Quero lhe dizer, a voz do Senhor é uma só para mim e para você. Mova-se para as crianças. Mova para esses meninos. Não deixe eles serem abusados. Mova-se. Eu nunca vi um índice tão grande de doença que autismo. Nunca vi, pastora minha. Nos Estados Unidos é demais. E eu me compadeço, eu abraço aquelas crianças. Alguns não querem eles, alguns não sabem também como lidar com eles. Mas tem milhares de crianças nesses lugares, nesta terra. Eu vim aqui para te dizer, te desafiar, no descanso do Senhor, mova-se. Mova-se. Porque é o que Deus tem. Mova-se para os adolescentes, mova-se para os jovens. Não deixa eles entrarem nas drogas, nem dê essa opção. Vá atrás deles, mova-se, faz a obra do Senhor. Deus te dará uma unção completamente diferenciada. As armas da nossa milícia, elas não são carnais, elas são poderosas em Deus para destruir os sofismas, os enganos que estão nos lares. Mova-se para eles. Mova-se. Não faça porque simplesmente é a nossa visão. Faça porque Jesus morreu por eles. O
pai, quando foi dar, ele deu o melhor. Ele deu o seu filho, Jesus. Mova-se para as células de adultos. Mova-se. Ah, pastor, está tão longe, está tão difícil. E o dinheiro? Mas que dinheiro? Nós estamos falando do dono da prata e do ouro. Nós estamos falando daquele que disse que todas as portas estão abertas para nós. Uma das portas que eu mais amo é a porta de Efraim. Pastora Luiz pregou isso para nós. Eu peguei isso de jeito e preguei também. Sabe, é maravilhoso. E uma das que eu gosto é a de Efraim, porque Efraim foi alguém completamente, eu diria que hoje você diria, é um acaso, é azar. Até crente diria, é azar. Não era para ele, era para eu. O improvável é aonde Deus gosta de fazer. Sabe, por isso é graça. A graça não é para quem merece. A graça é para aqueles desfavorecidos. Esse é o que se enche de graça. Quando Jacó, o pai de José, vem para orar pelos meninos, Manassés e Benjamim, não é? Não, e Efraim e Manassés. E quando ele vai colocar as mãos, José olha e dá uma olhada. Pai, está errado. Por quê? Porque Jacó cruza as mãos. Lembra disso? Ele cruza as mãos. A mão direita tinha que estar no filho mais velho, a mão esquerda no filho mais novo. Mas a mão direita foi por mais novo. Escute, a mão direita. Só mais uma vez, a mão direita foi por mais novo. Sabe por quê? Porque o improvável acontece. Alguém disse, mas como? Não poderia ser dessa maneira. Está errado. O próprio pai disse, pai, falou para o pai dele, está errado, o senhor está se enganando. Filha, não tem nada de engano. Sabe por quê? Porque Deus muda a história. Então hoje eu quero te convidar, desafiar. Mova-se. Mesmo que você se julgue ser um improvável, você é o coração que mais Deus quer usar. Onde vai caber mais favor de Deus é você. Não diga, já terminou para mim, já acabou para mim. Para mim não acabou. Só acaba quando o Senhor diz, acabou. E vai ser na glória com o Senhor. Eu quero te desafiar hoje. Quero concluir e orar com você antes de ceiarmos. Sabe, eu não sei o que de repente pode ser que parou você. Você não é nem da igreja, porque eu encontrei aqui uma igreja muito inspirada. Talvez não tenha nada a ver com milhares ou algumas dezenas de pessoas aqui, mas você está aqui e você parou. O Senhor está dizendo, mova-se. Na graça do Senhor, no favor de Deus, é hora de retomar. É hora de você dirigir a célula. É hora de você fazer cumprir o propósito de Deus, sem olhar para as coisas que estão ao redor, mas cumprindo o propósito de Deus. Mova-se na presença do Senhor. Amém? Talvez você possa perguntar, como é que você está hoje, pastor Márcio? Bem, meu alvo é ter uma igreja em Orlando de aproximadamente pelo menos 500 pessoas para iniciar. E Deus está mandando pessoas, e o Senhor também está me dando lugares, que Ele está dizendo, sabe o que? Abra pelo menos 10 igrejas. Eu disse, pastora Luiz, eu quero ser uma Goiânia lá em Orlando. Nós vamos ter 10 prédios. Nós queremos isso, precisamos pregar o evangelho. Sabe quantos brasileiros? Quase 160, 170 mil brasileiros só em Orlando. Então há muito campo, há muita obra para ser feita, algo do Senhor para fazer. Porque eu vou parar? De forma alguma. Então, o seu desafio é, mova-se na presença do Senhor. Amém? Fique em pé nesse instante. Se o louvor quiser, pastor também pode vir. Quero